Iniciamos agora a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 16 de junho de 2020. Nesta aula iremos resolver exercícios da sebenta de exercícios resolvidos referentes à última parte da matéria do capítulo 10 do livro texto, que corresponde a asas finitas. Comecemos então pelo problema 27, que respeita ao assunto de interferência entre elementos sustentadores. Neste problema, pedem-nos para considerar uma configuração estilizada, digamos, uma configuração simplificada, no que respeita, então, a asa e estabilizador horizontal. Portanto, em que este elemento sustentador secundário, face à asa, é efetivamente posicionado a jusante dessa mesma asa. No que respeita à superfície sustentadora principal, então, a asa, vamos admitir que esta exibe, em boa aproximação, uma distribuição elíptica de circulação e, com base nessa informação, conseguir então obter uma estimativa da influência que, de acordo com a teoria da linha sustentadora para asas finitas, tanto os filamentos de vórtice, ou tanto o filamento de vórtice ligado, portanto, para gerar a força de sustentação produzida por essa mesma asa, como depois, tendo em conta que se trata de uma asa finita, portanto, os filamentos de vórtice arrastados, portanto, pretende-se então estimar a influência que estes vórtices, ou esses filamentos de vórtice, na realidade, terão sobre o estabilizador. E, nomeadamente, tal como antes o fazemos em termos do efeito, ou em termos no que respeita à quantificação dos efeitos de asa finita, portanto, ou já o fizemos, portanto, para a superfície sustentadora principal, a asa, agora falo-emos também, portanto, iremos quantificar ou estimar esta influência também, com base no modelo de fluido perfeito, no que respeita, ou em termos, ao ângulo de ataque induzido, então, por este conjunto de filamentos de vórtice. Portanto, façamos então a representação simplificada, portanto, desta configuração que estamos a considerar neste problema e que foi referida como sendo a asa, portanto, superfície sustentadora principal, e estabilizador, aqui é simplesmente representado por este retângulo, enquanto que a asa foi representada esquematicamente na forma de uma elipse, no sentido em que havia a indicação de que teríamos uma distribuição, digamos, aproximadamente, portanto, uma distribuição elíptica de circulação. Em relação, portanto, aos filamentos de vórtice, temos um primeiro filamento de vórtice AC, que corresponde então ao vórtice ligado, com intensidade gama, e que deverá ser colocado, de acordo com a nossa teoria de linha sustentadora, na posição de 1/4 de corda. Embora na realidade não tenha consequências no que respeita à resolução deste problema, uma vez que a distância, portanto, nomeadamente deste filamento de vórtice até ao ponto de referência que iremos considerar, portanto, aqui sobre o elemento sustentador secundário, portanto o estabilizador, o qual também deverá ser considerado por questões de consistência, portanto também a 1/4 de corda, e relembre-se que esta localização de 1/4 de corda não é, portanto, existe uma razão, basicamente corresponde então à posição daquela localização que discutimos há umas aulas atrás, portanto o centro aerodinâmico, portanto aquele ponto em relação ao qual, portanto, o balanço de momentos correspondente às forças aerodinâmicas que atuam na asa, efetivamente se mantém aproximadamente constante, portanto, para uma gama significativa de ângulos de ataque. Portanto, a representação, digamos, formalmente não está completamente correta, não é? Portanto, estas localizações, mas na medida em que é definida aqui esta distância x entre este filamento de vórtice ligado e o tal ponto de referência, portanto,
sendo que em ambos os casos deveriam estar localizados, enfim, aqui está apenas esquematicamente, parece estar a meio da corda, mas devia estar então a um quarto de corda, ok, mas portanto, tendo a distância definida, na realidade o nosso cálculo não irá ser afetado por essa questão. Bom, naturalmente temos também um escoamento de aproximação, um infinito definido, como é habitual, e depois teremos também sendo esta asa finita, teremos os filamentos de vórtices arrastados AB e CD. Naturalmente com intensidades iguais então ao nosso vórtice ligado, portanto aqui designado com o valor também mais uma vez, portanto de gama correspondente à circulação associada, então que caracteriza cada um destes filamentos de vórtice. Definimos geometricamente, para além desta distância x a que já fiz a referência, também estes ângulos beta, em relação, portanto, aqui ao definir através do segmento que liga, portanto, aqui estas extremidades do filamento vórtice ligado A e C, ao ponto P, de referência no estabilizador, e finalmente, também, aqui, esta distância, que será a distância designada por S', que já anteriormente, portanto, no exercício anterior, nós consideramos para a distância estabilizada, a distância de equilíbrio, que se irá formar entre os filamentos de vórtices arrastados. Portanto, eles são efetivamente libertados, digamos, porque a asa é finita e, portanto, chegamos ao limite da sua envergadura, que corresponde, em termos de semi-envergadura, ao valor S, né? Mas depois vimos nós que se estabelece uma distância de equilíbrio, e será esta que irá ser considerada para este elemento que já se encontra ajusante, então, da asa. Portanto, distância de equilíbrio entre estes filamentos de vórtices arrastados, que corresponde a essa linha, né? E que é, naturalmente, inferior ao valor da semi-envergadura, que seria um pouco maior, nomeadamente a razão que nós encontramos no exercício anterior, entre o valor de S' e S correspondia a um fator de π sobre 4, portanto, à volta de 80% da distância, portanto, do comprimento da semi-envergadura. Bom, caracterizado efetivamente, portanto, aqui, ou pelo menos esquematicamente, o problema que está em causa, portanto, a tal configuração asa-estabilizador, iremos então começar por fazer a quantificação dos efeitos, e se queremos quantificar estes efeitos em termos de ângulo de ataque induzido, nós teremos de, em primeira mão, conseguir estabelecer então relações estimativas para a velocidade induzida por cada um destes, então, 3 filamentos de vórtice, respectivamente ligado, e estes 2 arrastados, que têm uma contribuição naturalmente semelhante, sobre, então, o ponto P, portanto, velocidade induzida no ponto P por cada um destes filamentos de vórtice. Ora, neste caso, portanto, aquilo que nós percebemos, pura e simplesmente uma análise qualitativa no que respeita ao sentido que terão estes vórtices, portanto, para produzir sustentação positiva, este será o sentido, portanto, da circulação do vórtice ligado, e, portanto, é fácil de ver que, sendo assim, o campo de velocidades induzida irá produzir, neste ponto, uma velocidade descendente. Não é? E, da mesma forma, portanto, para ambos os vórtices arrastados, também, efetivamente, a velocidade descendente, que naturalmente os vórtices aqui estão em perspectiva, não é? Na medida que eles se encontram num plano que é perpendicular ao plano que está aqui representado, não é? E, portanto, assim sendo, tendo em conta essa chamada de atenção, portanto, efetivamente, eles vão produzir velocidades em todos estes casos, portanto, em todos os 3 casos, que são descendentes. Portanto, isto numa análise qualitativa, e, portanto, irão então produzir um ângulo de ataque induzido negativo, o que será de esperar então que penalize a sustentação, ou a sustentação que seria produzida na altura na ausência desta influência, portanto, por esta superfície estabilizador secundária, ou sustentador secundário, que é este estabilizador. Ora bom, portanto, essa corresponde a uma análise qualitativa, mas nós vamos precisar de quantificar para obtermos, de facto, uma estimativa destes efeitos, e para quantificarmos, embora de uma forma aproximada, tendo em conta que se trata de um modelo
puramente de fluido perfeito, portanto que irá ignorar efeitos de fluido real, admitindo que os efeitos de fluido real, neste caso, não são especialmente limitativos aqui da aplicação desta nossa teoria de fluido perfeito, portanto não estaremos em condições de separação, no caso, vamos admitir, portanto aqui no caso destas superfícies sustentadoras, e portanto assim sendo, iremos então, em boa aproximação, aplicar a chamada lei de Biot-Savart, que permite quantificar, portanto não apenas fazer tal análise qualitativa, que vimos há pouco, mas quantificar este efeito, portanto esta influência, em termos do valor, da magnitude da velocidade induzida num ponto P', portanto aqui genérico, simplesmente para fazer diferente deste ponto P, para não haver confusões, para já, não é? Mas portanto para um ponto P' genérico, nós podemos quantificar efetivamente o efeito de um filamento de vórtice com circulação gama, que mais uma vez será perpendicular ao plano aqui representado, certo? Portanto, este plano que contém o filamento de vórtice e também o ponto P' genérico, sendo que a velocidade Vp' induzida será também perpendicular a este plano, como será de esperar, e aqui está apenas representado em perspectiva. Definem-se então, nesta análise, e de acordo com o que está expresso então para esta lei de Biot-Savart, na página 161 do livro-texto, okay? Definem-se estes dois ângulos que vão caracterizar então a posição aqui do ponto relativamente ao filamento de vórtice, portanto, um segmento aqui desta primeira extremidade até ao ponto genérico, definindo então com o filamento de vórtice um ângulo θ1 e depois um novo segmento da outra extremidade, de novo até ao ponto genérico, que define, digamos, na continuidade, na linha da continuidade portanto, do filamento de vórtice, define um ângulo θ2. Ora, é esta expressão, que não será aqui demonstrada, mas que se encontra demonstrada no livro-texto, portanto, corresponde à lei de Biot-Savart, e, portanto, o efeito irá ser proporcional à diferença dos cossenos destes dois ângulos, ok? Mas, como já temos aqui vindo referir, mais exatamente, além de um fator aqui constante que surge, enfim, do processo analítico aqui da quantificação desta velocidade, ok? Por via, lá está, deste método, a Biot-Savart, naturalmente que esta velocidade será tanto maior, portanto será linearmente dependente da intensidade do filamento de vórtice, portanto da circulação que o caracteriza, da circulação gama, e, mais uma vez, como já aqui referimos também várias vezes, portanto, irá decair quanto maior for a distância que vai ser medida, esta distância h, vai ser medida na perpendicular, portanto aqui um segmento colocado na perpendicular em relação ao filamento de vórtice até ao ponto genérico P' que está aqui em causa. Portanto, quanto maior for a distância, naturalmente, como já falámos, menor será a influência, portanto, deste filamento de vórtice sobre um ponto, e naturalmente se ele se encontrar a uma distância infinita, portanto fazendo h tender a infinito, naturalmente que a velocidade induzida nesse ponto, por este filamento de vórtice, por maior magnitude que ele tenha, ou independentemente das suas características geométricas, naturalmente que irá tender para zero. Não é? Portanto, é esse o princípio, naturalmente, que está subjacente também a uma asa infinita, naturalmente, em que os vórtices arrastados estão infinitamente longe e, portanto, comporta-se não como uma asa finita, portanto, mas sim como uma asa infinita, em que não existe este efeito, digamos, prejudicial ou que reduz as características aerodinâmicas da asa. Ora bom, portanto, vamos basear então na nossa lei de Biot-Savart, portanto, para fazer esta quantificação, embora se trate, como eu referi, de uma estimativa, mas admitamos que é uma boa estimativa, mesmo tratando-se, portanto, de uma, portanto, apenas com base em fluido perfeito. Ora bem, portanto, vamos analisar cada um dos filamentos, naturalmente, embora os vórtices arrastados, naturalmente, são dois filamentos perfeitamente semelhantes, mas o vórtice, portanto, AC, vórtice ligado, naturalmente tem características distintas, e se nós formos visualizar então, portanto, cada um daqueles cossenos daqueles ângulos, como definimos há pouco, o cosseno de θ1, ok, vai ser, ou se preferirem o nosso θ1, que ângulo é que vai ser? Bom, reparem, θ1 era este, ok, portanto, se fizermos aqui o equivalente, portanto, aqui para este vórtice ligado, portanto, temos esta perpendicular, que é x, que é o nosso h, ali nesta lei de Biot-Savart, e depois teremos então este ângulo interno, que será, por semelhança com o que temos aqui representado, o ângulo θ1. Ora, este ângulo corresponde então
a π sobre 2 menos o beta que está definido aqui geometricamente nesta figura. Portanto, corresponderá a cosseno de π sobre 2 menos beta, que é igual a seno de beta. Já em relação ao cosseno de θ2, ou ao ângulo θ2. Ora, o ângulo θ2 corresponde então a este ângulo exterior deste segmento ali da extremidade até ao ponto em questão. O ponto em questão aqui é o ponto P, a extremidade está ali, ok? E, portanto, tínhamos a continuidade, a linha de continuidade, portanto, do filamento, certo? E depois tratava-se deste ângulo, ok? Deste segmento até à direção definida pelo próprio filamento. Portanto, o nosso θ2 corresponde a este ângulo, certo? E que acaba, então, por corresponder a π sobre 2 mais beta. Portanto, neste caso teremos cosseno de π sobre, como cosseno de θ2, o cosseno de π sobre 2 mais beta, que é, verificando, portanto, a trigonometria, corresponde a menos seno de beta. Ora, portanto, velocidade então induzida em P', através da nossa lei de Biot-Savart. Portanto, para este problema esquematizado na página anterior. E apenas devido, para já, ao filamento de vórtice ligado, ok? Corresponde então a esta expressão. Portanto, a uma circulação de intensidade do vórtice, γ, dividir por 4π, a dividir pela distância, portanto, na perpendicular, esta distância na perpendicular do vórtice até ao ponto, que é este x, que está aqui definido, está assim rodado 90 graus, mas é um x, ok, corresponde exatamente a esta distância geométrica que estava definida, certo? E depois limitamos a pôr aqui cosseno de θ1 menos cosseno de θ2, que era o que temos nesta expressão, na expressão da lei de Biot-Savart, na expressão genérica. Portanto, vai ficar seno de beta menos seno de beta, em que naturalmente vai ficar seno de beta mais seno de beta, ou seja, 2 seno de beta. Portanto, isto vai ser, mas vamos deixar essa simplificação para já, uma vez que isto ainda é só a contribuição do filamento de vórtice ligado. Falta considerar os filamentos de vórtice arrastados, nomeadamente AB e CD, como indicado na figura. Ora, vamos então fazer a análise, certo? Para estes filamentos e já se viu que ambos eles contribuem da mesma forma, portanto são perfeitamente simétricos, portanto a análise que fizemos por um é igualmente válida para o outro, na medida em que inclusive a velocidade induzida tem o mesmo sentido, ok? E portanto se é perfeitamente simétrico, a mesma distância, a mesma configuração, portanto basta analisarmos um e multiplicarmos por 2 o seu efeito. Ora bem, precisamos efetivamente estabelecer qual é que vai ser então este ângulo θ1, ok? Que vamos ter aqui, neste caso, do filamento de vórtice arrastado. E, portanto, temos agora este filamento que, repara, começa em A e depois é um filamento de vórtice arrastado, portanto, que se estende até, não é, ao vórtice de Herring, que, num funcionamento estabilizado, ficou para trás, para o infinito, chamemos assim, portanto, é uma distância muito grande, porque a asa, naturalmente, continuou até ter condições estabilizadas e, portanto, este anel, portanto, aqui, que tem de ser fechado, de acordo com a teoria do fluido perfeito, de facto, e que fecha com o chamado vórtice de Herring, como antes discutimos, mas, na realidade, esse estando muito longe, já não provoca velocidade induzida, de acordo com a própria lei de Biot-Savart, o H vai para o infinito, ok? Estes aqui, todavia, estendem-se até ao infinito e, portanto, vão diminuindo, portanto, cada contribuição destes bocadinhos vai diminuindo, né, à medida que a distância for aumentando, mas basicamente teremos de considerar a análise entendendo estes dois filamentos de vórtice arrastados como se fossem um segmento semi-infinito. Este a começar em A e a estender-se até ao infinito, portanto, até muito longe, se quiserem, a prática, portanto, até ao vórtice de Herring que fecha este anel, e o C, a mesma coisa. O C, portanto, o CD, a mesma coisa, começar ali em C. Ok? Portanto, vejamos. Analisemos então aqui para o AB, portanto, qual é que é o ângulo que temos, o ângulo θ1. É fácil de ver, neste caso, portanto, lá está, rodando um bocadinho esta figura, o nosso ângulo vai ser beta, portanto, vamos ter cosseno de θ1 será cosseno de beta, e depois, então, o que é que nós teremos? Teremos o ângulo que é feito por um segmento que vai ligar este ponto, certo? Até ao fim, à extremidade deste filamento, não é? É o que temos aqui. Agora, para o θ2. E depois teremos o ângulo exterior, não é? Ali definido dessa forma. Mas este filamento é
infinito nesta extremidade, portanto semi-infinito no seu todo, mas portanto esta extremidade estende-se até ao infinito. Portanto, isso significa que, na realidade, este ângulo aqui, portanto, quando fazemos este segmento, o ângulo vai se estender, portanto, imaginem aqui, se este estender até ao infinito, portanto, este segmento vai ficar cada vez mais deitado, cada vez mais deitado, cada vez mais deitado, cada vez mais deitado, portanto, cada vez este ângulo interno aqui, à medida que esta distância desta extremidade para aquela vai tender para zero, não é? Ou seja, este externo, que é o nosso 72, vai tender para 180 graus, ou seja, para π radianos, não é? Portanto, cosseno de θ2, na realidade, para este filamento, estes filamentos arrastados, em ambos os casos, portanto, que são semi-infinitos, na realidade corresponde a cosseno, ou tende para cosseno de π, na medida que o θ2 vai tender para π, portanto, o cosseno de θ2 tende para menos 1. Portanto, se considerarmos então agora para apenas um filamento de vórtice arrastado, nós teremos, de acordo com a lei de Biot-Savart, esta expressão. Ou seja, portanto, aqui dentro, cosseno de θ1 menos cosseno de θ2, iremos ter, como vimos, cosseno de beta, certo? Cosseno de beta, menos 1, que dá mais 1. Depois, é proporcional à intensidade desses vórtices arrastados, que é a gama na mesma, a dividir por aquele fator de 4π, que já sabemos que surge, e depois a dividir pela distância perpendicular, lá está, deste ponto até ao segmento, portanto, que corresponde então aqui ao filamento vórtice. Ora, qual é que é esta distância? Esta distância é S', certo? Portanto, é o que introduzimos aqui. Podemos agora somar o efeito dos três filamentos no ponto P, portanto agora somamos as três contribuições, ok? Ou seja, somamos esta, portanto do filamento vórtice ligado, e somamos a mais duas vezes esta, uma vez que são dois filamentos de vórtices arrastados que têm um efeito exatamente semelhante. Para não haver confusões em termos daquilo que poderia ser um sinal da circulação, devido aos sentidos, e como nós já analisámos que, portanto, qualitativamente, em qualquer um dos casos, portanto, a velocidade induzida no ponto P por qualquer um destes filamentos de vórtice ia sempre ser negativa. Portanto, o que vamos fazer é simplesmente colocar o sinal de menos cá fora e, portanto, ignorar então os sinais que eventualmente poderiam surgir devido à consideração dos sentidos, portanto, da circulação em cada um desses filamentos. Portanto, estamos já a integrar todo esse efeito, fizemos essa análise qualitativa prévia e colocamos logo aqui o sinal negativo em evidência, porque em todos estes casos, ok? Portanto, em todos os três casos, a velocidade induzida é sempre negativa, ok? Portanto, vamos considerar apenas aqui a intensidade do vórtice, portanto, independentemente do sinal que habitualmente colocamos em função do seu sentido. Porque já integramos essa informação, já fizemos essa análise qualitativa. Okay? E, portanto, será apenas um modo daquela intensidade, que é igual para todos os vórtices, os filamentos de vórtice, como já sabemos, e, portanto, igual a gama. E, portanto, daqui a pouco iremos simplificar a notação e passar a deixar cair aqui os módulos e chamarmos apenas gama, portanto, com o conceito de que este gama corresponde apenas ao modo, portanto, à amplitude daquela... portanto, a intensidade do vórtice e, portanto, sem informação de sinal, portanto, no que respeita ao sentido de rotação, porque isso já integramos aqui com este sinal negativo no que respeita àquilo que estes filamentos de vórtices produziam em termos do sentido da velocidade induzida. Ok? Portanto, então cá temos o primeiro, cá está, ficamos com 2 seno de beta, gama sobre 4πx, no outro ficamos com agora dois filamentos, portanto, duas vezes esta contribuição a que chegámos e que colocámos aqui, portanto, cá está o tal fator 2, porque são dois filamentos arrastados. Ok? Pronto. Agora, convém escrever, efetivamente, já temos esta distância escrita em termos de S', convém escrevermos este x que estava indicado, mas que na realidade pode ser geometricamente naquela figura que temos aqui, ok? Que esquematizamos, e apenas o x foi apenas para ser mais fácil a aplicação da nossa lei de Biot-Savart, desta forma, em que aparece aqui esta distância perpendicular, e portanto assim podemos escrevê-la explicitamente como x. Mas este x pode ser escrita à custa destes parâmetros, beta e S', como é fácil de verificar. Portanto, basicamente o que é que nós vamos ver? Vamos ver, então, ali que, portanto, S' pode ser escrito como AP, o comprimento da AP, A, portanto, o ponto A minúsculo, e P, o nosso ponto P da referência no estabilizador, vezes cosseno de beta. Ok? Vamos ver. Portanto, S', efetivamente, que vai ser esta distância, não é? Pode ser igual aqui, efetivamente, a este comprimento, A minúsculo até P, projetado
não é? Então, cosseno de beta, não é? Portanto, isso vai corresponder aqui ao nosso S', certo? Por outro lado, nós podemos escrever AP seno de beta, ok? Portanto, AP seno de beta vai, na realidade, corresponder aqui a este x maiúsculo, ok? Portanto, por isso, simplesmente, relações trigonométricas relacionando x, S' e beta, ok? Portanto, se o fizermos, AP corta sobre AP e, portanto, ficamos apenas que, efetivamente, o nosso cosseno de beta, que é S', e o seno de beta, portanto, ou melhor, todo este comprimento, que era S', que era x, mas cortámos em cima e em baixo, portanto, podemos efetivamente escrever a razão x sobre S' igual, então, à razão entre cosseno e seno, portanto, cotangente de beta. Ok? Portanto, podemos exprimir então o x como S' vezes cotangente de beta e substituirmos ali. Portanto, ficou diretamente apenas em função de S' e beta, e portanto já eliminámos aquele parâmetro adicional x, que na realidade foi apenas para nos ajudar. Ok? Ora bem, também sabemos que S' na realidade se pode relacionar com um parâmetro que na realidade que é geométrico, que é S' envergadura, S minúsculo, portanto, tendo nós uma distribuição elíptica de circulação, como vimos no exercício passado. Mas vamos deixar isso para já, e portanto já vamos usar essa informação para já. Vemos que, então, por substituição desta expressão, S' vai efetivamente estar presente em ambas as expressões, portanto pode ser colocado cá fora. Portanto, nós podemos efetivamente simplificar a expressão lá acima, já tinha falado da simplificação da notação em relação à circulação e, portanto, o seu sinal já ter sido integrado aqui neste sinal da velocidade induzida. Por outro lado, portanto, 4 com 2 simplifica para 2, 2π, portanto, que surge em ambos os termos. Aqui também 4 com 2, portanto, o mesmo fator de 2π como ambos. O S' também, embora aqui nesta expressão não tenha sido retirado, portanto, também pode ser colocado em evidência. Ficando nós, então, no exterior com menos gama sobre 2π S', okay? Um fator comum a ambos estes dois termos, portanto, e o outro, portanto, este termo entre parênteses, seno beta a dividir por cotangente beta, mais 1 mais cosseno beta a dividir por 1. Portanto, 1 mais cosseno beta, simplesmente. Okay? Portanto, esta expressão pode efetivamente também ainda ser trabalhada com relações trigonométricas de modo a ser simplificada. Comecemos, então, colocando o S' de fora e, portanto, olhando para o que está em parênteses, começamos pelo primeiro termo, que corresponde, então, a seno beta sobre 1, é seno beta, a dividir por cotangente, que é cosseno beta sobre seno beta. Portanto, fazendo as contas, multiplicam-se os termos, os extremos a dividir por estes que estão aqui no meio. Portanto, seno quadrado de beta sobre cosseno de beta, vai ser este primeiro termo, depois de termos retirado, colocado o S' em evidência, mais, então, o segundo termo, que fica apenas, depois temos colocado também o S em evidência, 1 mais cosseno de beta sobre 1, ou simplesmente 1 mais cosseno de beta, que pode ser escrito, como é lógico, como 1 mais cosseno de beta quadrado sobre cosseno de beta, certo? Ora bom, portanto, vamos ter de somar este termo àquele, certo? E já temos dois, portanto, temos um, e depois temos aqui dois termos, como veem, e foi por essa razão que fizemos este passo intermédio, que estão antes a dividir por cosseno de beta, portanto, podemos somar o que está no numerador e, portanto, mantendo o denominador que é cosseno de beta. Ora, ao somarmos ambos os termos o que está no numerador, ficamos com seno quadrado de beta mais cosseno quadrado de beta, bem, a relação fundamental da trigonometria, que dá, como sabemos, 1. Portanto, o resultado da soma destes dois termos vai ficar, então, 1 mais 1 sobre o denominador, que se vai manter, o cosseno de beta. Ora, 1 sobre cosseno de beta, sabemos nós podemos exprimir de uma forma mais compacta, podemos ter mantido assim desta forma, mas pode ser expressa de uma forma mais compacta como 1 mais secante de beta. Portanto, o inverso do cosseno é secante. Ok? Simplesmente é o que nos dizem aqui. E, portanto, então, podemos simplificar esta expressão desta forma, como vemos, portanto, ficamos com aquele termo em evidência, menos gama 2π S', ok, vezes 1 mais secante beta, e agora sim vamos introduzir a tal relação para uma distribuição elíptica de circulação, que nos diziam que era o que acontecia na asa, aproximadamente, e, portanto, S' igual a π sobre 4 sobre S, e, portanto, substituímos S', efetivamente, ou passamos a S, de novo, simplificamos a expressão, e ficamos com esta outra que aqui está.
portanto, menos 2 gama sobre π ao quadrado S vezes 1 mais secante beta. Qual foi a vantagem? A vantagem é que exprimimos isto em termos de parâmetros que são, de facto, mais característicos do nosso problema, ok? Portanto, que corresponde, na realidade, à semi-envergadura, ok? Bom, finalmente, podemos ainda trabalhar esta expressão, portanto, no sentido de que, normalmente, nós não temos como característica aerodinâmica conhecida, portanto, aqui, portanto, a intensidade daqueles filamentos de vórtice, portanto, a circulação que os caracteriza, mas nós conseguimos relacioná-lo via teorema Kuta-Joukowski com o valor de sustentação. E, nomeadamente, para o caso da asa elíptica, portanto, podemos obter esta expressão, que corresponde, portanto, aqui à sustentação produzida pela asa finita, portanto, este é um L3D, podemos omitir dessa forma, então, o 3D, mas, portanto, esta expressão resulta basicamente do quê? Do nosso conhecimento de que a força de sustentação é igual, portanto, à integração, não é? Da distribuição de circulação, como antes falámos, ao longo da envergadura. Ora, sendo uma distribuição elíptica, ou aproximadamente elíptica, portanto, isto é uma semi-elipse, e, portanto, esta integração de gama ao longo da envergadura, para a nossa asa infinita com a envergadura 2S, ok? Ou B igual a 2S, portanto, vai resultar simplesmente, de acordo com o nosso teorema de Kuta-Joukowski, portanto, tínhamos ρ, o infinito, e depois, lá está, aquele valor da circulação, que tem de ser integrado para uma asa finita, portanto, ao longo da área. Portanto, esta área fica igual a gama π sobre 2 vezes πs, no caso de uma elipse. Portanto, é simplesmente ir a um formulário e ver qual é a área desta semi-elipse, portanto, com eixos máximos aqui, portanto, aqui gama e aqui um semi-eixo, portanto, S. Ok? Bom, portanto, assim sendo, temos esta expressão, então, para, lá está, a asa elíptica, ou a distribuição elíptica de circulação, e, portanto, o gama pode ser, então, expresso desta forma, à custa do valor de sustentação produzido pela asa e das características, enfim, do escoamento, ρ infinito, e também da asa, portanto, a sua semi-envergadura S minúsculo. Ok? Portanto, já iremos ver, já iremos utilizar esta expressão para substituir ali o gama. Por outro lado, ainda pretendemos introduzir, de facto, características mais específicas ou mais habitualmente usadas, portanto, para caracterizar a nossa asa, e, nomeadamente, normalmente nós não usamos o valor de sustentação, mas sim o coeficiente adimensional de sustentação. Portanto, vamos também usar aqui para substituir o L, portanto, pelo valor do coeficiente de sustentação, coeficiente adimensional, portanto, aqui é simplesmente, por definição, esta expressão coeficiente de sustentação, como vêem, surge a pressão dinâmica, o meio de ρ infinito ao quadrado, e surge também aqui este S, que é um S maiúsculo. Cuidado, não confundir com o S minúsculo, sendo que o S minúsculo corresponde à semi-envergadura da asa, o S maiúsculo corresponde à superfície alar. Ok? Portanto, nada de confusões. Portanto, temos então estas relações para simplificar, ok? Mas relembre-se, o que nós queríamos em última instância era um resultado expresso em termos de ângulo de ataque induzido. Era isso que nos pediam neste problema e não exatamente em termos de velocidade induzida, embora já saibamos que nós podemos, de acordo com a nossa teoria de linha sustentadora, relacionar o ângulo de ataque induzido, portanto, com a velocidade induzida que estimamos, portanto, há pouco, de acordo com esta expressão, ok? Ora bem, portanto, para obtermos o ângulo de ataque induzido, vamos então à relação, portanto, para pequenos ângulos de ataque, que é válido. Portanto, esta aqui que está, que já antes utilizámos, portanto, e que vimos na nossa teoria da linha sustentadora, o que significa que podemos então dizer que o ângulo de ataque induzido será aproximadamente dado, então, aqui eu deixei cair o aproximadamente, mas pronto, isto é uma estimativa, temos de ter noção, quanto mais não seja porque estamos a utilizar, para além das outras aproximações, portanto, estamos apenas a utilizar fluido perfeito, portanto, a ignorar efeitos de fluido real, mas, portanto, trata-se então de pegar nesta expressão e dividir, obviamente, por o infinito, simplesmente, ok? E teremos então o nosso ângulo de ataque induzido, portanto, para pequenos ângulos, já sabemos que isto funcionará na gama de pequenos ângulos. Agora sim, é que podemos substituir então aqui o nosso gama por esta expressão, ok? Portanto, relacionando com o valor de sustentação, que, como falámos também há pouco, de acordo com esta outra expressão, da definição de CL, é mais adequada do que ter a sustentação, ter efetivamente o coeficiente de sustentação, e, portanto, substituímos aquela expressão de L, ok? Esta aqui que está, na expressão anterior,
De novo simplificamos e ficamos com, finalmente, esta expressão aqui para o ângulo de ataque induzido. Todavia, acabamos por ficar com uma expressão que é a função da área alar, não havendo nada mal nisso, era uma hipótese, mas é ainda mais conveniente em termos de caracterizar da mesma forma como temos aqui, portanto, o problema caracterizado em termos de característica aerodinâmica adimensional, portanto, coeficiente adimensional de sustentação, portanto, referenciarmos aqui a área alar em função, efetivamente, do alongamento, do valor do alongamento da asa e, portanto, permitindo uma análise, digamos, mais abrangente, portanto, da expressão e dos efeitos, então, destes filamentos de vórtice, portanto, sobre o estabilizador horizontal, no que respeita ao ângulo de ataque induzido, se, portanto, digamos, a análise será mais generalista se conseguirmos introduzir ali o alongamento da asa. Portanto, o alongamento da asa, por definição, B ao quadrado sobre S, sempre este S é o S maiúsculo, é a área alar, ok? E B é igual a 2 vezes a semi-envergadura, portanto, na medida em que se trata da envergadura, sendo que a semi-envergadura é S minúsculo. Mais uma vez, cuidado. Portanto, o nosso S maiúsculo, então, pode ser escrito em função da semi-envergadura e do valor do alongamento, ok? Como a semi-envergadura já lá estava, não introduzimos mais nenhum parâmetro adicional, mas conseguimos, digamos, converter esta área alar num parâmetro adimensional que corresponde, então, ao alongamento da asa. E, portanto, substituindo a expressão, esta relação, portanto, para a área alar na expressão anterior, ficamos com esta expressão que podemos simplificar, portanto, na forma mais compacta, nesta outra, que aqui está, então. E, portanto, este será, então, o nosso resultado final, que é o mais prático para fazermos análises quantitativas, então, deste efeito, portanto, do ângulo de ataque induzido, que vamos ter sobre, portanto, por influência da superfície sustentadora principal, portanto, pelo facto do estabilizador horizontal ser colocado a jusante da asa finita, portanto, da superfície sustentadora principal da aeronave, ok? Ele irá ser negativamente afetado, ou a sua sustentação, o seu comportamento aerodinâmico irá ser negativamente afetado, ok? Não apenas por se tratar ele próprio de uma asa finita, ok, já sabemos, mas especificamente devido, adicionalmente, a este efeito, portanto, haverá um ângulo de ataque induzido adicional, ok, devido à presença da asa e, portanto, penaliza o seu comportamento aerodinâmico. E será, e agora sim, podemos utilizar esta expressão para fazer uma análise qualitativa e, portanto, percebermos aqui, em termos de projeto, quais os sentidos, então, destes efeitos. Portanto, este ângulo de ataque induzido, portanto, que será negativo, como vimos, na medida em que a velocidade induzida pelos filamentos de vórtice associados à asa, eram também, essa velocidade induzida era também negativa. Portanto, é um efeito penalizador da redução do desempenho aerodinâmico, que será tanto mais penalizador quanto maior for o coeficiente de sustentação da asa, portanto, quanto maior for o CL, quanto menor for o respectivo alongamento, portanto, se o alongamento da asa for mais pequeno, certo? Irá ter um efeito maior sobre o estabilizador, penalizá-lo-á mais do ponto de vista aerodinâmico. Okay? Portanto, uma asa com alongamento maior, por exemplo, no caso de um planador de alta eficiência, portanto, irá efetivamente reduzir este efeito, esta penalização por via deste ângulo de ataque induzido. E depois, naturalmente, depende da posição, de facto, ali a posição geométrica, portanto, em que é colocado, e essencialmente está associada então à distância a que é colocado o estabilizador horizontal face à asa, porque reparem, o ângulo beta será, como vemos aqui, portanto, voltando à figura original, este ângulo beta será tanto menor, ok, quanto maior for a distância, então, portanto, basicamente vai quantificar esse posicionamento, um posicionamento mais distante do estabilizador face à asa. Portanto, no limite, se o estabilizador tivesse uma distância infinita, beta seria zero. Não é? E, portanto, relembre-se que, efetivamente, aqui a secante de beta, okay, corresponde ao inverso do cosseno. Não é? E, portanto, dessa forma, nós podemos, então, aqui quantificar, portanto, levar em consideração, depois temos sempre aqui um efeito, ok? Portanto, mesmo que este termo
se anulasse, que nunca se anula, ok? Mas, portanto, tínhamos sempre aqui um valor constante, portanto, irá sempre penalizar o facto de estar lá a asa, mas depois temos aqui ainda mais um efeito geométrico, se quiserem, portanto, associado à tal distância entre, portanto, o estabilizador e a asa, portanto, o seu posicionamento relativo. Bom, terminamos então aqui este primeiro período, portanto, com este exercício. Continuaremos então no período seguinte desta aula, portanto, para resolvermos o exercício seguinte, portanto, das folhas de exercícios resolvidos.